A linha de alta velocidade de Lisboa ao Porto reacendeu o debate acerca da questão da bitola. Vamos então analisar os principais pontos desta questão. A bitola de 1435 mm é considerada a bitola internacional, sendo utilizada na Europa, América do Norte, entre algumas outras regiões. Portugal e Espanha utilizam na chamada rede convencional a bitola ibérica, com 1668 mm. E Espanha utiliza na maior parte da sua rede de alta velocidade a bitola internacional. As diferentes bitolas surgem por diversas questões técnicas. Bitolas estreitas são mais baratas de construir, mas oferecem menor estabilidade a maiores velocidades e menor capacidade de carga dos comboios. Já as bitolas largas permitem o oposto, mas necessitam, por exemplo, de curvas mais largas, também devido às dimensões do material circulante. Em tempos, acreditava-se que teria também impacto na potência das locomotivas, embora tal não seja verdade. Curiosamente, Portugal construiu as suas primeiras linhas em bitola internacional, mas a Espanha decidiu utilizar a bitola ibérica, que acreditava permitir locomotivas mais potentes. Assim, de forma a não ficarmos isolados do único país com que temos fronteira terrestre, Portugal viu-se obrigado a adotar a bitola ibérica em 1861. Esta questão não levou necessariamente ao isolamento da península face à Europa, mas acarreta mais custos operacionais. Desde o século XIX e até recentemente, era possível ir de comboio desde Lisboa a Paris, e são vários os comboios de mercadorias que unem os dois lados dos Pirineus. O problema é que ou se muda a carga de vagão ou se utiliza a tecnologia de eixo variável. Esta tecnologia utiliza-se em Espanha desde 1969 com relativo sucesso. Tem, no entanto, inconvenientes, como maiores custos de manutenção e aumento do tempo de viagem devido ao abrandamento do comboio ao passar pelas instalações dos cambiadores de ancho. Em 2017, existiam 20 instalações destas no país vizinho, e um comboio de passageiros leva cerca de 7 minutos a atravessar o cambiador. Os comboios com esta tecnologia podem realizar serviço em ambas as bitolas, com o mínimo de inconvenientes para os passageiros, servindo tanto a rede de alta velocidade como a rede convencional. Neste momento, a rede de alta velocidade espanhola, apesar de utilizar maioritariamente a bitola internacional, tem também alguns corredores em bitola ibérica. Em Portugal, a linha de alta velocidade Lisboa ao Porto será construída em bitola ibérica. Isto tem reacendido discussão acerca da questão da bitola e do suposto isolamento ferroviário português. Em primeiro lugar, é falso dizer que Portugal está isolado. O suposto isolamento ferroviário português não se deve à questão da bitola, mas pela falta de investimentos no setor ferroviário, dependência de material da Renfe para operar comboios internacionais, veja-se a triste história do Sud Express, e à falta de diálogo entre os dois países. Neste momento, não há qualquer razão para este suposto isolamento. Nenhuma lei ou condicionalismo técnico impede a CP Comboios de Portugal ou qualquer outro operador de adquirir material adequado para operar comboios de Lisboa a Madrid, Paris ou Berlim. Existem sim maiores custos associados à tecnologia de eixo variável, quando se quer operar comboios entre os dois lados dos Pirineus, para além de surgirem questões de planeamento de manutenção do material para evitar que fique encalhado num dos lados. Por outro lado, é muito reduzido o número de produtores de material circulante com eixo variável, o que aumenta os custos de aquisição pela lógica das regras de concorrência do mercado. Posta esta questão de parte, quais os argumentos dos dois lados do longo e antigo debate? A LAV, ao ser construída em bitola internacional, significa o seu isolamento, dificultando a operação comercial com as consequências que isso acarreta. Num futuro próximo, não se prevê que a LAV faça qualquer interface com uma linha em bitola internacional, mesmo quando chega a Vigo. A ADIF, congénere de infraestruturas de Portugal em Espanha, construiu a linha de alta velocidade galega em bitola ibérica. Assim, os comboios estariam limitados ao eixo Lisboa-Porto à data de inauguração, não podendo continuar viagem na rede convencional, excepto com a tecnologia de eixo variável, tecnologia essa que acarreta custos e mais infraestrutura. A LAV também não poderia entrar em funcionamento por fases, tendo que se esperar pela conclusão total de todas as obras. No que diz respeito aos cambiadores de bitola, Portugal é demasiado pequeno e a LAV Lisboa ao Porto relativamente curta para fazer sentido tal investimento.
Para termos noção das distâncias, o Porto está a cerca de 270 km em linha reta de Lisboa, enquanto Sevilha dista cerca de 400 km de Madrid e Madrid 500 km de Barcelona. Os apoiantes da Bitola Internacional argumentam que era uma oportunidade para iniciar o processo de conversão de Bitola, para no futuro resolver todas estas questões de uma vez por todas. No entanto, será esta a melhor oportunidade? Não faria mais sentido construir em Bitola Internacional uma linha transfronteiriça com o mínimo de pontos para alteração de eixo, reduzindo assim os custos que todos concordam serem inconvenientes? Portugal e Espanha têm tido nos últimos 30 anos políticas de investimento no setor ferroviário quase opostas. Em Portugal, o investimento tem sido pouco, focando-se na modernização e eletrificação da rede convencional. Estivemos 2 décadas sem adquirir material circulante e muitas ideias foram abandonadas devido à crise económica sem fim. Em Espanha, apesar do enorme investimento na rede de alta velocidade em Bitola Internacional, a rede convencional tem definhado. O serviço noturno e regional é memória do passado em muitas das regiões, que ficaram literalmente a ver comboios passar. Muitas linhas e estações foram fechadas e os comboios transferidos para as novas linhas de alta velocidade. Para além disto, Portugal e Espanha têm dimensões e geografias diferentes, assim como diferentes ordenamentos territoriais e políticas de coesão territorial. Em Espanha, a alta velocidade tem unido os principais centros urbanos, que são muito maiores que os nossos e em detrimento do mundo rural. Em Portugal, ainda é comum termos apiadeiros em aldeias. Segundo os apoiantes da LAV em Bitola Ibérica, a coesão territorial pode ser reforçada, reduzindo os tempos de viagem em todo o país e sem transbordos. Os comboios de longo curso poderiam utilizar a LAV em parte do seu trajeto, quer se destinem às Beiras ou ao Algarve, descongestionando ao mesmo tempo a linha do Norte, que poderá ver reforçada a oferta regional e de mercadorias. Claro que é necessário ter material circulante em quantidade. É no caso dos comboios de mercadorias que a questão da bitola tem mais impacto. Neste momento, ainda não se utilizam eixos variáveis nestes comboios, apesar de já existir a tecnologia. Mas a construir em Portugal uma linha de bitola internacional teria maior proveito fazendo a ligação dos principais portos, como Sines, à fronteira espanhola. É possível também construir linhas em bitola mista, conciliando ambas. Para concluir, um dos grupos argumenta que Portugal deve iniciar a conversão de bitola tal como Espanha já o fez, sobretudo quando a União Europeia tem desenhado a política e a aplicação dos fundos para a uniformização da rede comunitária. Mas esta conversão deve ser bem pensada, de forma a evitar a fragmentação, complexidades desnecessárias ou até mesmo o colapso da nossa rede ferroviária nacional. Por outro lado, até que ponto esta política europeia se justifica, uma vez que existe tecnologia que permite ultrapassar esta questão ainda com limitações? Podem partilhar nos comentários as vossas opiniões e obrigado por assistirem.